Bom dia, senhores. Boa tarde ou boa noite, como eu sempre digo, do modo que for mais agradável para cada um de vocês. Então, vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas. E nessa semana, o nosso assunto vai ser um pouquinho diferente do que a gente vem falando. Nós vamos sair da imersão que a gente fez em ciclo estral, doenças reprodutivas, endocrinologia dos processos reprodutivos de fêmea, mas ainda falando um pouco sobre fêmea, um pouco não, muito sobre a fêmea, né? A gente vai falar de glândula mamária. Aí vocês vão perguntar, professora, mas qual que é a importância de estudar a fisiologia da glândula mamária dentro dessa disciplina que, em tese, nós trataríamos de fisiologia da reprodução? Bom, pessoal, eu acho que até o final dessa aula de hoje, quando vocês terminarem de assistir a todos os slides, vocês vão me responder essa pergunta, então eu não vou gastar tempo em respondendo ela agora, tá bom? Mas enfim, nos próximos slides a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura dessa glândula tão importante, né? E da fisiologia por trás desse processo tão simples e tão antigo, né? Que a gente é acostumado desde que a gente nasce, né? Quando alguém tenta explicar pra gente que aquele leite que a gente toma quentinho de manhã vem da vaca, né? E do mesmo modo, né? Todas as espécies de mamíferos têm glândula mamária e logo produzem leite, por isso são mamíferos, certo? Só relembrando aí então. Bom, pessoal, com relação ao leite, o que a gente tem que saber? Por que o leite é importante? Por que é um alimento assim extremamente rico e importante? No primeiro momento, né? Vamos pensar ali na cria, no bezerro, no potro, né? Na borreguinha, no borrego, no cabrito, enfim. Primeira coisa, aspecto reprodutivo de importância do leite. O quanto ele é importante na garantia da manutenção da vida, no desenvolvimento, no início ali do pós-parto, né? Nos primeiros dias de vida daquela criaturinha, né? Daquele ser ali que dentro dos sistemas produtivos, seja ele com fins para produção de alimento, ou com fins de ganho em esporte, né? Falando de equino, por exemplo, a gente quer que aquela prole ela cresça, se desenvolva de forma saudável e venha a produzir no futuro. Né? Normalmente é isso que a gente espera. E para que isso aconteça, o primeiro gargalo, né, o primeiro pilar de importância é que esse animal tenha uma boa nutrição, principalmente nos primeiros dias de vida, certo? Pós-natal. E quem é que garante isso, pessoal? O leite. Então, é o primeiro alimento de toda a prole. Então, é extremamente importante para que aquele animalzinho sobreviva. Né? Isso serve para qualquer animal dentro dessa classe que a gente estuda tanto, que são os mamíferos. Com relação, pessoal, ao aspecto imunológico, vocês já devem ter ouvido isso algumas diversas vezes, né? A gente vai só fazer um repeteco aqui. Todo mundo sabe que principalmente o colostro possui um aporte gigante de imunoglobulinas, que são, né, principalmente falando de colostro, essenciais para que aquele neonato se mantenha livre de muitas patologias que podem incidir ali naquele comecinho de vida, né? Um animal que não tem imunidade adquirida, então ele acaba adquirindo, a gente acaba fornecendo, né? Ou no caso, a fêmea fornecendo a imunidade passiva através do colostro. E por que isso é possível, pessoal? Vocês devem se lembrar, né, das disciplinas de fisiologia, né, de bovinocultura que vocês devem ter feito, ou disciplinas mais específicas de espécies, né, que vocês devem ter estudado, mas o neonato possui a capacidade ímpar, né, existem cristas ali no intestino, né, que são capazes de absorver essas imunoglobulinas, que são moléculas grandes, né, e elas são capazes de absorver nos primeiros momentos de vida, nas primeiras horas, né, então daí mais um motivo da gente estudar de uma forma bastante intensiva, né, o sistema mamário, o sistema de glândula mamária, o sistema de produção de leite e o leite, né?
esse nutriente, esse alimento, né, que é de extrema importância na cadeia produtiva, seja qual for a espécie que a gente está mencionando, tá bom, pessoal? Bom, a lactação, de uma forma geral, vamos pensar o período de lactação, desde que o animal pare até o momento em que ele está próximo de um próximo parto, e aí a gente conduz esse animal à secagem, né? Em termos gerais, ela é pautada em 4 fases, né? Nós vamos estudar devagarzinho, pausadamente, cada uma delas. Vocês revisem essa aula. Hoje em dia a gente tem, apesar de toda a parte ruim, a gente tem a parte boa, que é disponibilizar esse material para vocês verem e reverem quantas vezes for necessário. Então, a gente tem dentro da lactação a fase de mamogênese, lactogênese. Hoje eu esqueci do meu laser, pessoal. Vocês têm que ajudar a lembrar aí, né? Mas como vocês não estão interagindo comigo, fica difícil. Então, mamogênese, lactogênese, galactopoiese e a parte de involução da glândula mamária já em fase final aí do período de lactação. Essa fotinha que a gente viu lá atrás, pessoal, são alvéolozinhos, né? Depois a gente vai ver mais adiante. Eu não demonstrei para vocês porque nós vamos ver isso mais, inclusive identificado, né? Fica mais fácil. Mas vamos falar de mamogênese, então, nesse primeiro momento. Bom, não necessariamente essas 4 fases, elas ocorrem de maneira isolada dentro da fase de desenvolvimento de cada fêmea, né? Então, a mamogênese, por exemplo, ela se dá em momentos distintos. Por exemplo, durante o período embrionário, ocorre mamogênese. Durante a puberdade, também ocorre mamogênese. Durante a gestação, né? Do mesmo modo. E também antecedendo ali o parto, durante o parto. Certo, pessoal? Vamos entender o que é essa mamogênese, né? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, nessas fotos, nessas lâminas aqui, a gente tem um animal, um camundongo, né? Púbere, prenhe, olha só como já se desenvolveram mais ali os alvéolozinhos, né? As cristas, enfim. Durante a lactação, olha só, tecido mamário. E durante o processo de involução, a gente quase assemelha ali no período em que aquele animal era pré-púbere, né? Então, que é, né, na íntegra, não é nem na íntegra, né, o termo. O que é no sentido cru da palavra? O que é mamogênese, pessoal? É o período em que se dá o processo de desenvolvimento dessa glândula mamária, em que ela se desenvolve, né? As células responsáveis por construir ali todos aqueles canais alveolares, ductos, que a gente também já viu na aula de anatomia, na aula de fisiologia, isso é uma revisão. Elas vão ser recolhidas, essas célulazinhas, para iniciar a formação de uma nova árvorezinha, né? De um novo alvéolo, certo? E de onde vem? Quem são essas células, pessoal? Vocês vão se lembrar da nossa aula de embriologia, mas elas se originam do tecido embrionário ectodérmico e mesodérmico, certo? Então, aqui, ó, lá naquele embriãozinho, que vocês vão também se lembrar dessa foto, existe eles chamam isso aqui de crista mamária, isso que vocês estão vendo aqui, né? Esse tecido epidérmico, né, que existe ali, ele vai formando invaginações, né? E possui um broto. Esse broto ele vai permitir o alargamento, né? São os brotos ou botões primários, formando o que a gente chama de botões primários, e posteriormente a gente tem então formando-se ali botõezinhos secundários. Isso é o início do desenvolvimento da glândula mamária, pessoal, e que ocorre durante a formação embrionária. Gravem sempre isso. Bom, posteriormente, né, após a formação dos botõezinhos secundários, como a gente, os brotos ou botões, né, secundários, como a gente viu no slide anterior, esses botõezinhos secundários vão sofrendo um processo que a gente chama de canalização, tá bom? Então vejam lá, ó, os botõezinhos primários e secundários, né? Aqui um desenho muito mais real do que é uma glândula, né, mamária, um alvéolo dentro de uma glândula mamária, né? Então aqui dentro ó, a gente tem esses canalículozinhos, né, os ductos lactíferos, né, que são envoltos por células mioepiteliais, desculpa, né, são células musculares do epitélio aqui, e aqui é que vai posteriormente,
né, depois da fase de desenvolvimento final dessa glândula, desse alvéolo, ser armazenado, né? O leite é secretado aqui pelas células e armazenados nesses ductozinhos, certo, pessoal? Isso é o processo de cana que ocorre ainda em fase embrionária, como a gente já mencionou. Bom, terminou a fase de desenvolvimento embrionário fetal, nasceu a fêmea. E aí, pessoal, como que é a morfologia, né, dessa glândula mamária previamente formada, né? Então, ali, ó, lá nas vacas, né, também serve isso para os camelos, né, como vocês estão vendo aqui nas imagens. Isso é lá daquele livro que eu passei para vocês, disponibilizei em PDF, né? Não é correto fazer isso, né? Mas em tempos de pandemia a gente tem que tentar viabilizar ao máximo a possibilidade de vocês estudarem. Então, isso foi uma forma que vários de nós encontramos, mas vocês não contem para ninguém entre nós. Tô brincando, pessoal. Mas enfim, a localização, né, o lugar em que é formado, desenvolvido ali as glândulas mamárias nessas espécies, na vaca e no camelo, é na região que a gente chama de região inguinal, certo? Então aqui ó, os quatro, né, quartos mamários com os tetos, né? E aqui a demonstração gráfica do que seria o teto, a teta ou o teto, tanto faz, de uma vaca, né, com os seus oválozinhos todos aqui que juntos vão desembocar lá na teta. E aqui, do mesmo modo, no camelo, certo? E aí, lá na cabra, né, ou na ovelha, a gente também tem uma localização da glândula mamária inguinal, né, também na égua, como vocês podem ver aqui nessa imagem abaixo. É mais inguinal, né, ela é menos próxima ali do abdômen, mais entre as duas patas traseiras, né, os membros posteriores aqui, como vocês estão vendo. Então, aqui a demonstração gráfica do que seria o ducto nas espécies nos pequenos ruminantes, né? E aqui o que seria da égua, né? Da égua, normalmente a gente tem mais do que um esfíncter, como vocês estão vendo aqui, ó, um diferencial para essa espécie. Isso tudo lá da parte de anatomia, tá, pessoal? Quem tiver mais dúvida com relação a isso, a gente fala depois de uma forma mais individual. Já na porca, como vocês estão vendo aqui, a distribuição, né, das glândulas mamárias, né, são várias, né, nesse caso aqui, mais do que 4, como nas outras espécies, a gente vê que a distribuição, né, dessas glândulas é por toda a região tóraco-abdominal, né? Então, isso também serve para camundongos, para ratos, né, coelhos, cadela e para gata, certo, pessoal? Bem, quanto aqui, né, falando um pouquinho mais de animais mais silvestres, só em termos de curiosidade, mas para a gente saber também. Os primatas, né, ele tem uma localização da glândula mamária similar aos humanos e também aos elefantes, que é na região do tórax, né, e eles possuem, olha lá, pessoal, isso aqui é curiosidade, mas é legal a gente saber também, de 8 a 10 ductos, saídas, né, esfíncteres, né, ou ductos, né, a saída dos ductos são os esfíncteres, por teto, né? Então, assim como no humano também, existem vários esfíncterzinhos, pessoal. Bom, mas vamos voltar a falar aqui de uma maneira mais focada lá nos nossos animais de produção, tá? O que a gente encontra? Né? Normalmente 2 a 4, a depender da espécie aí, glândulas que são distintas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de bovinos, a gente tem uma separação aí, né, de 4. Isso, meu desenho ficou meio feio, né? Então, 4, isso aqui é o de trás e esse é o da frente, de trás e da frente. Quartos, né? A gente chama de 4 quartos. Então, esse daqui é um quarto, esse é outro e esse é outro. E então, pessoal, em cada quarto eu tenho uma teta e cada quarto funciona de forma distinta, né? Então, são glândulas separadas. Isso também vocês vão se lembrar lá da aula de fisiologia. Então, por exemplo, né, pensando lá na frente, se eu tenho alguma patologia que envolve o meu quarto direito traseiro, por exemplo, eu posso isolar ele, né? O quarto mais caudal direito, eu posso isolar aquele quarto e aproveitar o leite que é produzido dos demais,
né? Então, assim, só para vocês se lembrarem mesmo da anatomia. Então, eu tenho uma teta em cada quarto, como coloquei aqui. No final do teto, eu tenho um esfíncter muscular, né? Ele é responsável por fechar o teto no momento em que o leite, né, não é, em que a ejeção do leite não é estimulada, e isso é de extrema importância, né? Eu vou fazer perguntas a respeito disso no final da aula e eu quero que vocês respondam, né? Por que que é importante? Vocês vão se lembrar lá do porquê que é importante a cervix ela fechar, né, no pós-parto, né, depois do parto. Por que que é importante ela se manter fechada em alguns momentos, certo? Ou na verdade, durante ali a gestação também, né? Então, mais ou menos por motivos semelhantes, esse esfíncter é de extrema importância para fazer com que eu tenha saúde mantida aqui da minha glândula mamária, das glândulas mamárias. Podem existir, pessoal, situações adversas, também já devem ter visto isso, tetas extras, né? Afuncionais, não tem função. Não existem alvéolos ductos mamários desembocando naquele teto, né? Pode existir. Essas normalmente são retiradas ainda quando em fase pré-púbere, né? Muitas vezes quando ainda em fase infantil, né? Bezerra, uma potrinha, né? A gente faz essa remoção cirúrgica, ou extirpação, como vocês preferirem, né? Existe também, pessoal, uma variação na conformação dessas tetas, né? Elas podem ser cilíndricas ou cônicas. Normalmente as mais caudais, né, têm um aspecto mais cônico. Tetas caudais são diferentes das tetas craniais? Mais uma pergunta. As caudais são mais curtas, né, do que as craniais. Então, as que estão mais próximas da cabeça são mais compridas, né? As que estão para trás, né, mais caudais, são mais curtas. Bom, pessoal, e o que fica entre, né? O que conecta essas glândulas, né? O que suporta todas essas glândulas, formando então a glândula mamária como um todo, né? Estroma, pessoal, tecido conectivo. Então, existe muito estroma ali, unindo toda essa parte funcional, né? Do úbere, né? De qualquer que seja a espécie. E é isso que faz com que tudo se mantenha íntegro e funcional. Bom, agora falando um pouquinho então dessa área glandular, né, ou do tecido secretor, que a gente então chama a área glandular, ela é o tecido secretor, ela que produz aquilo que é o objetivo principal daquele órgão. Logo, esse tecido é chamado de parênquima, né? É o órgão efetivo, né, daquela estrutura anatômica ali. Então, no parênquima, pessoal, né, falando ali do parênquima da glândula mamária, a gente tem o alvéolo. O que é o alvéolo? É uma estrutura composta por células epiteliais que são secretoras. É dali que vai sair a secreção, o leite. Existe, paralelo aos alvéolos, sistemas de ductos. Eles são também revestidos por células epiteliais, né? E os lóbulos, que são áreas que reúnem o tecido alveolar, que está todinho envolvido por aquele estroma que a gente viu lá atrás, ou tecido conectivo. Certo? Como que é procedido, né? Como que é fisiologicamente possível a glândula mamária ficar suspensa, né? Então, olhem bem essa informação. O úbere, pessoal, pode pesar, depender da fase, né, de cada fêmea, entre 2 e até 70 quilos. Pode produzir até mais do que 40 quilos de leite no dia, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram acesso a essas informações, mas vacas de leite, por exemplo, altamente especializadas, produzem 70 litros de leite, 80 litros de leite, né? Em condições apropriadas, certo? Os quartos caudais secretam 60% do leite que é produzido, né? Então, os quartos mais caudais secretam 60% da produção, enquanto que os craniais 40%. O úbere, pessoal, cresce até a vaca, né, ou a espécie que seja, nesse caso falando de vaca, né, completar média de 6 anos de idade. Bom, as 3 maiores estruturas que dão suporte a essa glândula toda são a pele, o ligamento suspensório medial e o ligamento suspensório lateral, tá? O que é o papel da pele, basicamente? É o menor papel,
né? A pele, na verdade, sem os ligamentos, não resolve muito. O ligamento suspensório medial separa as metades, direita e esquerda do úbere, né? A gente vai ver numa imagem daqui a pouquinho. Conecta o úbere na parede abdominal, para não cair, né? É um tecido elástico que responde ao peso do leite no úbere, né? Então, à medida que pesa, ele vai cedendo, né? Também. O ligamento suspensório lateral não é flexível, ou seja, não responde ao peso, ele não se flexiona. Circula a parede externa do úbere, né? Então ele está externamente ao úbere e se liga nos tendões pré e subpúbico. Então prende a glândula mamária ali na pubis. E o último, mas não menos importante, o sulco intermamário, que é formado onde o ligamento suspensório lateral, né, esse daqui, encontra com o medial. Então, aonde esse ligamento que vem do meio aqui encontra com o ligamento lateral, suspensório lateral, a gente chama de sulco né, mamário, perdão. Bom, então aqui, ó, só para vocês entenderem, esse que divide ao meio, né, é o que a gente chama de ligamento suspensório mediano, médio, como vocês preferirem. Esses laterais aqui, essa parede lateral aqui de ligamento, né, aqui, ó, é o ligamento suspensório lateral, né? E aí, a união dos dois. E aqui, pessoal, só para vocês entenderem, eu tenho uma membrana bem fininha, né? Entre os quartos aqui, tá vendo, ó? Que separa os quartos. Então, na metade eu tenho o ligamento suspensório medial, né? E aqui, separando os quartos, eu tenho uma membrana bem fininha, né? Que é o que separa aqui eles, tá bom? Que é o que a gente, que na verdade, pessoal, é o que a gente chama, né? Eu já estava mudando de slide e deixando de falar, de ligamento intermamário, né? Então, essa parede mais fininha. Bom, continuando aqui num outro ponto de vista, né? Só para vocês entenderem de novo, ligamento medial, aqui o intermamário, né? Que ele vai daqui derivar e separar os quartozinhos, né? E o ligamento suspensório medial e o ligamento suspensório lateral, aqui essa linhazinha pontilhada que vocês estão vendo lateralmente aqui, ó, dos dois lados, tá bom? E toda aqui essa parede também que se forma aqui, ó, é um ligamento suspensório lateral, né? Porque nessa imagem a gente não consegue ver todo ele, mas aqui, ó, é todo esse tracinho aqui, todos esses riscos aqui que suportam a glândula mamária. Isso tudo para revisar. Bom, aqui só para vocês enxergarem o tecido conectivo aqui, ó, que une, né, todas as camadas, dentro aqui das cisternas, né, como vocês estão vendo, né, como que funciona o ducto desemboca aqui, né, aqui, ó, de novo o ligamento aqui que dá todo o suporte da parede, né, da glândula mamária aqui, que é de extrema importância, só uma visão aqui da glândula mamária para a gente entender. E aqui de novo, ó lá, pessoal, ó, quando a gente fala do tecido conectivo que une, né, ó lá, toda a glândula e mantém ela íntegra aqui, é disso aqui que a gente está falando. Vocês conseguem enxergar, ó? Então, só para ficar com uma imagem mais prática aí, para ilustrar para vocês. Como funcionam, então, os alvéolos e os sisteminhas de ductos? Bom, o alvéolo é a unidade básica da produção do leite, né? E já falei para vocês que ele é recoberto por células epiteliais que secretam o tão adorado, né? O leite. Cada polegada cúbica, né, contém 1 milhão de alvéolos. É muito alvéolo dentro de um úbere, né, pessoal? Cada alvéolo é rodeado por vasinhos sanguíneos, né, e células mioepiteliais. Por que, pessoal, células mioepiteliais? Eu preciso de células musculares, porque é elas que, sob estímulo, vão eliminar essa secreção, o leite, certo? Então, grupos de alvéolos, pessoal, desembocando dentro de um ducto, formam uma unidade. Essa unidade é chamada de lóbulo. Tá, então, vários alvéolozinhos, né, que estão ali produzindo leite, que desembocam num ducto, numa saída, é chamado de lóbulo. Os ductos daqueles lóbulozinhos desembocam no ducto galactófaro, pessoal.
E esse vai desembocar na cisterna da glândula na saída, certo? Os ductos servem como região de estoque. Lá dentro daquele ductozinho, quando há produção, o leite vai sendo estocado, né? E estar ali facilita o seu transporte externo à glândula, né? Estando nos ductos, uma vez estimulada a secreção, é fácil que seja conduzida à saída. Imagine se todo o leite que fosse solicitado, né? Toda vez que eu tivesse um estímulo à glândula mamária, eu tivesse que produzir o leite. Não, a produção ela vai ocorrendo, obviamente, mediante a existência de estímulo, mas aquilo que vai sendo produzido vai sendo estocado nessa estrutura que nós chamamos de ducto, né? E eles são cobertos por duas camadinhas de células epiteliais, as mio, nós já falamos, e estando elas organizadas de forma também longitudinal. Então, assim, né? E assim. Essas células epiteliais são duas camadas que revestem o ducto. Acho que tem fotinha aqui logo à frente, para enxergar melhor isso. Aqui, ó. Então tá, eu tenho lá um ducto e os alvéolos, esses alvéolos todos desembocam no ducto, aqui ó, o ductozinho, alvéolos pequenininhos, né? E o ductozinho aqui. De novo, alvéolos pequenininhos e o ductozinho. A mesma coisa aqui, alvéolos pequenininhos, ductozinhos, alvéolo pequenininho, ductozinho. Tudo que é produzido aqui nos alvéolos cai no ducto, tá? Vamos botar aqui, ó. Alvéolo verde, ducto vermelho. E tudo que sai do ducto cai na cisterna. Vamos colocar a cisterna de azul. E da cisterna está mais próximo, né, de entrar no ducto galactófaro, né, e sair aqui, né? Então aqui existe o esfíncter, que é o que libera, né? Esse anel aqui que segura para esse leite não ficar sendo liberado e acumular aqui no teto, né, na teta em si. Enfim, pessoal, essa é a estrutura que a gente chama de estrutura de glândula mamária. Bom, quem que são os produtos, né, do alvéolo? O que é produzido ali, secretado ali? Como a gente já falou, o alvéolo é a unidade secretora básica, né, e aquelas célulazinhas secretam lipídios, né, que é um conjunto de triglicerídeos e aqueles ácidos graxos livres, a proteína do leite, a caseína, a lactose, né, que é um disacarídeo, né, então o principal carboidrato do leite, né, ele é o osmorreativo que a gente chama, ou seja, ele atrai água, ele tem predileção por água. No leite, a gente sabe que tem muita água, né, e são dos pontos que eu deixei de falar lá atrás, mas quando a gente tem um neonato, ele se alimenta, ele toma água? Não, né, a fonte de água dele também é o leite, né, só para lembrar. O que mais? Minerais e vitaminas, os principais, né? Cálcio, fósforo, potássio, as vitaminas A, B, C e D e a água, né? Que é o finalzinho ali. Bom, então essa aqui é uma estrutura alveolar, né? Então são vários alvéolozinhos aqui que vão desembocar nos ductos aqui no meio, que caem no ductozinho e que por fim é levada à cisterna. Bom, pessoal, aqui é, na verdade, uma outra forma da gente enxergar, né? Mas fui lá, ó, peguei um alvéolo, como vocês estão vendo aqui. Aqui de novo, aquele alvéolozinho pequititinho, essa rodinha, né? As células epiteliais lá e a cavidade, onde é secretado o leite. Esse leite que está na cavidade do alvéolo ganha os ductos, né? Depois dos ductos vão chegar lá na cisterna para posteriormente ser liberado para o teto, tá bom? Aqui, como a gente já mencionou lá atrás, tem também o esfíncter muscular. Segura esse leite aqui. Imaginem que se todo o leite produzido caísse aqui no teto, ia ficar o tempo inteiro, né? Ia pressionar esse esfíncter aqui do teto para que esse leite ficasse sendo liberado. E isso não é legal, tá? A gente vai entender isso com o passo da aula aqui. Bom, pessoal, essa aula aqui especialmente, né? Acho que algumas outras também que falaram de doença e tudo mais, eu procurei deixar bastante explicativa, até pela nossa distância física. Fica difícil estudar, fica difícil encontrar em livro, então eu coloquei um material aqui que é seguro de informação, onde que vocês conseguem ter um conteúdo teórico, né? Eu não sou tanto de slide cheio de texto, mas eu acho que na situação que a gente está vivendo agora, se fez necessário, né? Então eu dei uma repaginada nessas aulas que eu já tinha pronta, né, para a gente conseguir
ter mais uma fonte aí de estudo, mais um lugar para a gente buscar respostas para as nossas principais perguntas. Então, aqui nada mais é do que um passo a passo do processo pelo qual o leite é liberado, né, internamente, interno à glândula, né? Então, ali, ó, inicialmente, o leite é drenado daqueles ductozinhos principais para a cisterna da glândula, a gente já viu lá atrás onde é a cisterna, e daí passa para a cisterna da teta, onde ele fica retido. A cisterna da glândula comunica-se então com a cisterna do teto, através de uma crista circular, que a gente chama também de ânulo. Esse ânulo, ele contém uma veia e algumas fibras de musculatura lisa, né? A cisterna do teto comunica-se então com o exterior, por uma abertura estreita no final do teto, chamado de ducto papilar, ou canal do teto, como vocês preferirem, que se abre no ósseo papilar e dispõe de fibrazinhas musculares lisas. A estrutura primária, que é responsável, né, por reter o leite, é um esfíncter muscular, mostrei para vocês na foto, que rodeia o canal da teta, tá ali, né, rodeando todo aquele canalzinho de saída, irradiando-se para cima da teta. E existe uma estrutura conhecida como roseta de Furstenberg, formada de 7 a 8 dobras dessas camadinhas duplas de epitélio e de tecido conjuntivo adjacente. Tudo isso, pessoal, é o que vai possibilitar o estímulo para que ocorra a secreção do leite armazenado internamente para o meio externo. E aí, gente, eu gosto sempre de fazer essa pergunta de uma forma bem técnica, né? Embora seja bastante biológico ainda, embora seja uma questão básica, né? O que é o custo fisiológico para produzir o leite? O que acontece? Qual que é a mobilização energética, né? Em termos práticos. O que muda na vaca? Por que sofre? O que muda na égua? O que muda na cadela? Quantos de vocês que tem fêmea em casa, que tem cadelinha em casa, e que quando para a gente vê que demanda uma energia violenta? O animalzinho emagrece, cai o pelo, fica opaco, tudo fica uma, entre aspas, tragédia para aquele indivíduo, né? O que é essa demanda? Quanto custa produzir leite para um animal, né? Fisiologicamente falando. Então, ó, para vocês entenderem o que ocorre. Aqui eu peguei o exemplo de uma vaca, que era o material que eu tinha mais fácil, só para trazer a resposta para vocês. Mas vocês transformem isso aqui proporcionalmente para outras espécies, a dinâmica é a mesma, tá bom, pessoal? A dinâmica é exatamente a mesma aqui. O que é importante a gente saber? Que 14 dias antes do parto, aquele indivíduo tinha uma massa de úbere de 20 quilos. E aí tinha um fluxo sanguíneo, né, passando por ali, que era em torno de 4,5 litros a cada minuto. De repente, próximo do parto, aquela massa, aquele volume aumenta, duplica, 44 quilos passa a ter. E aqueles 4,5 litros de sangue que passavam por ali, passam a ser 21 litros, quer dizer, 5 vezes mais, certo? E, pessoal, nos 14 dias de pós-parto, aquela massa até se reduz, né? E reduz um pouquinho também o fluxo, né, sanguíneo ali naquele órgão. Entretanto, ainda assim, é muito superior do que era quando aquele animal estava antes do parto, no período de pré-parto. Então, existe um custo para ser produzido leite? Existe. Então, para se produzir 1 litro de leite, é necessário que 500 litros de sangue passe pelo útero, pessoal, nesse indivíduo aqui. Existe, pessoal, então, uma diretriz, né, que diz pra gente que aqueles animais que têm uma baixa produção têm uma taxa maior, né, demanda de um pouco mais para que isso ocorra. Animais que são geneticamente de produção inferior exigem um pouco mais do sistema fisiológico para que ocorra essa produção de leite. Então, vocês vejam que não é para qualquer não é mole, né? E como que se dá, uma vez produzido, a circulação desse leite, a circulação dessa secreção tão importante, tão nutritiva, né? Então, pessoal, mais uma vez aqui enchi de texto, mas é para fazer um roteiro e vocês conseguirem criar uma linha de raciocínio.
né? Sem que seja preciso talvez até rever essa aula aqui em forma de MP4, né? Mas só de olhar no slide. As duas metades do úbere, tanto a direita quanto a da esquerda, recebem suprimento sanguíneo das artérias pudendas externas, né? Vocês vão lembrar da anatomia. Eu coloquei fotinha ali também. As artérias, essas pudendas externas, né, passam pelos canais inguinais, os canaizinhos inguinais, e dividem-se em ramos, né? O ramo cranial supre o sangue do quarto mamário anterior, né, mais cranial, e o ramo caudal supre o quarto mamário posterior, mais caudal. Pequena parte do suprimento sanguíneo é garantido pela artéria perineal ventral, né, que é um ramo da pudenda que não a externa, a interna. A drenagem sanguínea é feita pelas veias pudendas externas. Então, aquele sangue que sobra, que já passou, é drenado pelas veias pudendas externas, pela epigástrica, aquela grandona que a gente consegue visualizar, que a gente usa também para acesso, para coleta de material, né, coleta de sangue, superficiais, e a veia perineal. Essa veia perineal na vaca, ela também fica bem, na égua também, é bonito de ver. Aliás, em todas as espécies, né? Quando a gente olha na região do períneo, a gente vê ela bem saltada também. As glândulas mamárias têm uma extensa rede de vasinhos linfáticos, que drenam para os linfonodos supramamários, que estão próximos ali da mão. Quando a gente tem qualquer patologia instalada na glândula mamária, a gente consegue rapidamente ver o aumento, né, desses linfonodos supramamários. Vocês já estudaram também na anatomia. Os vasos deferentes, né, ou seja, aqueles que saem, né, desses linfonodos, passam para os linfonodos ilíacos externos, né, da região ali do ilho. Por meio dos troncos lombares, a linfa, né, o conteúdo, né, dos vasos linfáticos, passa através do ducto torácico, penetrando no sistema venoso, que está próximo à origem da veia cava caudal. E assim termina-se o processo, né? Aquilo que não serviu é eliminado, vai sendo drenado, e aquilo que foi produzido do sangue que passou ali por aquela glândula vai começar a ser armazenado, estocado nos ductos, nas cisternas, né? Para quando sob estímulo ser eliminado. Bom, pessoal, aqui é só a demonstração gráfica de tudo que eu falei, das vezes, da distribuição delas, não vou repetir, né? Fica para vocês estudarem, para quem tem dúvida da localização daqueles itens, mais para revisar mesmo. E aqui, de novo, os principais vasos sanguíneos, né? Então, a artéria pudenda externa, que passa a ser a artéria mamária, a artéria pudenda, a veia pudenda externa, né? Que passa a ser a veia mamária, e os vasos linfáticos, que passam por aqui, né? Aqui a gente tem os linfonodos, né, bem acima ali do posicionamento da glândula mamária. E aqui a veia abdominal subcutânea, epigástrica que a gente chama, né, que vai passar aqui por baixo também, que a gente chama de veia do leite, né, que vocês vão se lembrar aí também. Bom, pessoal, ainda falando de mamogênese, né, que a gente ainda não saiu desse assunto, embora a gente já tenha falado um pouquinho sobre secreção do leite e tudo mais, ainda sobre a mamogênese, né, que é o desenvolvimento da glândula mamária, o desenvolvimento da glândula em si, ela, eu já falei para vocês que ele acontece em vários períodos. A gente falou do período embrionário, né, em que se dá a mamogênese, e agora a gente vai falar um pouquinho da mamogênese durante o período de nascimento até a puberdade, nesse período aqui para bovinos, ó, 0 a 3 meses. Só para clarear um pouquinho as informações, isso aqui, pessoal, é proporcional à puberdade, né? 0 a 3 meses. Então, de acordo com a idade e puberdade de cada espécie, todas essas características que eu vou falar aqui de mamogênese, ela é proporcional, tá? Então, eu coloquei aqui como exemplo bovinos, né? Que acaba sendo a espécie que a gente vai mais puxando, principalmente quando fala de glândula mamária, porque lembra de bovino produtor de leite, né? Que é o que a gente mais tem nos nossos sistemas aqui no Brasil, que vocês mais vão encontrar, né? Mas é proporcional, certo? A gente pode depois, também posso disponibilizar para vocês depois um material falando de cada espécie aqui em questão, tá bom, pessoal? Mas enfim, durante esse período, né, entre o nascimento e a puberdade, a glândula mamária ela apresenta um crescimento que a gente chama de isométrico, né? Ele é lento, certo? Então, o crescimento ele é na mesma taxa que os outros tecidos. Então, à medida que vai desenvolvendo sistema ósseo, sistema muscular,
vai também se desenvolver, e os outros, todos os sistemas, né, vai também se desenvolvendo o tecido mamário, né? Existe mais proliferação de tecido conjuntivo e adiposo nesse momento, ali na glândula mamária. E não existe nenhum hormônio que incide sobre esse crescimento, tá? Não tem ação hormonal, tá? Se dá única e simplesmente pelo desenvolvimento do corpo do indivíduo como um todo, né? Cresce tudo, inclusive glândula mamária nesse período, porém numa taxa que a gente chama de isométrica, né? Lenta. Bom, aí, pessoal, nessa fasezinha aqui de 3 a 9 meses, né, que a gente chama de peripuberdade para bovinos, seria peripuberdade de qualquer outra espécie, esse animal, essa glândula adquire um crescimento que a gente chama de alométrico, né? Ele passa a ser maior do que o restante do organismo, né? Então, tem uma taxa de crescimento um pouco maior, né? E nesse momento é que se inicia o desenvolvimento dos ductos. Eles começam a se, estão pré-formados e eles começam a se desenvolver, né? Mas, nesse momento, a gente já não tem mais um crescimento que é imparcial à ação hormonal. Não. Nesse momento, o estradiol, né, ali daquela fêmea, ele começa a incidir sobre esse crescimento, sobre o crescimento da glândula mamária, né? Ele começa a ser importante, né? Essa ação, aliás, esse crescimento, ele se dá principalmente por ação do estradiol. E aí, pessoal, existem vários estudos, a gente até o finalzinho dessa aula a gente vai discutir um pouco, discorrer um pouquinho a respeito disso, que dizem que potencialmente fatores nutricionais neste período aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho falha no meu manejo nutricional de animais nessa idade, eu incido um efeito negativo na taxa de crescimento da glândula mamária. E isso pensando no animal adulto, pronto para produção, né, pode também levar a prejuízos, né? Então, nesse momento aqui, a subnutrição, ela pode ser deletéria à taxa de crescimento, e isso pode incidir uma outra série de consequências, como, por exemplo, menor número de ductos, menor número de alvéolos, consequente, ou menor tamanho desses alvéolos, menor número também do mesmo modo, e assim, em consequência a isso, uma menor produção e uma menor ejeção, uma menor síntese, né, menor ejeção de leite. Tá, nesse momento aqui é que se dá a formação completa do sistema lóbulo alveolar, né, que é aquela estruturazinha que a gente viu lá, né, os lóbulozinhos, né, aqui desembocando no ductozinho. Ficou meio feio, mas só para vocês entenderem, né? Aqui o lúmen, né, do alvéolo e aqui o ducto, certo, pessoal? Seguindo aqui. Esse aqui só para ilustrar, para vocês entenderem essas fases que eu falei de desenvolvimento aí atrás, né? Entre 0 e 2 meses de idade, então aqui, essa linha horizontal aqui diz-me a respeito dos meses, né, de bezerras, e aqui o peso, né, na verdade não o peso, né, o número de glândulas mamárias aqui. Essa concentração está em miligramas a cada 100 quilos de peso vivo da bezerra. Né? Então, aqui, de 0 a 2 meses, isso que é o mais importante. O crescimento é de 1,6 vezes, né, daquilo que o indivíduo fêmea nasce, em proporção, em termos de volume de glândula mamária. Dos 3 aos 9 meses, é onde esse aumento se dá em 3,5 vezes. Então, por isso, é muito importante manejo nutricional nessa etapa, pessoal, porque é aqui que eu tenho o potencial máximo de desenvolvimento da glândula mamária. Se aqui faltar comida, provavelmente o crescimento da glândula mamária vai ficar comprometido. E depois, entre os 10 até 12 meses, que é onde eu tenho mais um pouquinho de mamogênese, a gente vai ver, essa taxa de crescimento também é inferior, de 1,5 vezes, né? Isso tudo está nesse estudo aqui, foi uma adaptação nesse slide, nesse estudo aqui de Sim e Tucker e Fonseca. Tá? Depois a gente vai voltar a falar de novo desses autores lá atrás. E aí, pessoal, da puberdade à gestação, né, que é a última etapa do gráfico que eu mostrei anterior, em que a taxa é de 1,5 vezes, né, o desenvolvimento mamário vai ser espécie específico, vai depender da espécie, nesse momento. Né? Então, cadelas, gatas, coelhas, ratas, camundongas desenvolvem os ductos nesse momento,
né, sob estímulo da fase estrogênica. Quem que é o hormônio da fase estrogênica? O estradiol. E dos alvéolos também, né? Quando então na fase progesterônica. Quando tiver na fase progesterônica, a progesterona estimula a desenvolver o alvéolo. Quando na estrogênica, o estradiol estimula a desenvolver ducto. Vocês veem que esses bichinhos vão estar sempre envolvidos, né? E que então agora vocês já começam a responder o quanto que, desde o primeiro slide, né? Mas agora mais ainda, o quanto que a reprodução tem a ver com a glândula mamária e que às vezes a gente quer isolar essas situações, né? Eu sei, eu vou dar uma pausa aqui para continuar, só para falar desse assunto que também é importante. Eu sei que à medida que a gente vai avançando no curso, principalmente vocês que estão já entrando aí numa reta semifinal, a gente começa a criar algumas preferências, né? Então, eu prefiro bovino, né? Eu, Amanda, eu prefiro vaca. E, além disso, eu prefiro vaca Nelore, prefiro vaca de corte. E aí, às vezes, a gente acaba se fechando a aprender coisas que podem nos servir mesmo que eu vá trabalhar com, sei lá, eu, Amanda, quero trabalhar com marsupial. Ótimo, né? Mas é importante eu saber da vaca, do cavalo, né? E isso, pessoal, eu não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, acho que infelizmente. A gente só vê quando a gente precisa, só na prática mesmo, né? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês aqui, mas eu tinha um professor e ele foi um dos meus grandes professores, ele é professor da Universidade Federal lá em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, e acho que com certeza ele é um dos grandes membros hoje do Departamento de Medicina Veterinária lá. Mas ele sempre disse assim pra gente, que ele quis, né, trabalhar com grandes animais, assim como eu e alguns de vocês aqui, né? E muitas vezes o dono da vaca, o dono do cavalo, ele vai ter também um cão, ele tem uma gata. Então, o mínimo sobre o cão e a gata que ele tem, você precisa saber, porque às vezes numa situação esporádica, né, numa situação aleatória, vocês estão conversando e ele vai te fazer uma pergunta. O senhor sabe qual que são as vacinas que eu tenho que dar no meu cachorro? E aí, nossa, eu preferi vaca e não me liguei nisso. Então, assim, o básico de tudo é importante a gente saber como veterinário. E por isso que talvez eu considero que a nossa profissão seja uma das profissões mais complexas que existem no mundo. Porque a gente precisa entender muito sobre todos os sistemas, né, de um indivíduo, de várias espécies, né? Então, voltando aqui para o foco agora, e voltando a falar que da puberdade à gestação, né, o desenvolvimento vai depender da espécie, agora falando de bovinos, o crescimento de bovinos da puberdade até a gestação se dá basicamente mais específico quanto ao desenvolvimento do sistema de ductos, né? 8% do sistema de ducto se desenvolve a cada ciclo estral, né, até os 36 meses. Então, até os 36 meses do bovino, a gente tem aí o sistema mamário, né, a glândula mamária toda desenvolvida. Beleza, pessoal? Então, nesse momento, né, a gente também tem uma ação incidente, né, em todas as espécies, de estradiol, de P4, de hormônio do crescimento, GH, que eu não tinha mostrado ele para vocês aqui ainda em atividade, né, e de glicocorticoides, né, que vocês também já devem conhecer alguns deles aí. Bom, aqui mais um artigo, né? Está disponível lá nesse site aqui da Universidade do Leite, que nada mais é do que uma releitura daquele slide com o gráfico que nós vimos lá atrás, mas aqui talvez de uma forma resumida. Tudo que eu falei nesses 35 slides, né? E que foi sobre o desenvolvimento da glândula mamária nas diferentes idades de um animal, está resumido aqui, né? Esse exemplo aqui, esse gráfico aqui é uma novilha leiteira, mas como eu falei, a gente pode proporcionar ele a outras espécies, né? Então, o que acontece basicamente no período de pré-puberdade, né? O animal passa, a glândula mamária passa por um período de crescimento alométrico, na sequência, né? Um crescimento isométrico e depois por um crescimento alométrico visível, né? Depois da primeira prenese e atinge aí toda a proporção final do seu volume, né? De tecido mamário até o parto, né? Então, em alguns animais isso ocorre mais precoce, em outros menos precoces. Vai depender aí da genética daquele animal, certo, pessoal? Aqui no caso dessas novilhas, são novilhas especializadas, né, na produção de leite. Então, ali, ó,
aos 23 meses elas estavam parindo, né, e tinham todo o volume do tecido mamário desenvolvido. E na gestação, pessoal, ocorre mamogênese? Surpreendentemente, sim, nunca para, né? A glândula mamária continua se desenvolvendo, até porque precisa se renovar, né? As células vão se renovando, a gente sabe disso, né? Então, continua o desenvolvimento lóbulo alveolar, sem secreção, muitas vezes. Até o 4º mês de gestação, né, a gente não tem nenhum tipo de secreção. Depois ele passa a ter secreção e então ao parto eu tenho ali o produto, né, inicial daquela minha estrutura altamente especializada, que é o colostro. E o colostro ele já pode ser extraído a partir do 8º mês de gestação, né, em fêmeas, no caso aqui bovinos, que tem 9 meses de gestação, certo? E aí, como eu falei, a gente faz uma proporção. O animal tem 5 meses de gestação, o 8º é o terço final. Divide 5 por 3, né? Quanto que vai dar aqui? 2, 2 e 1,5. Ou 1, né? Então, mais ou menos aqui, entre o terço médio e o terço final, eu também vou conseguir extrair o colostro dos animais com 5 meses de gestação, por exemplo, né? Aumenta, né, o tecido mamário de 24% a 37% ao mês, a partir desse momento, né, e também uma ação incidente aí dos hormônios responsáveis pela estimulação da síntese do leite e pelo desenvolvimento de todo o tecido mamário, né. E agora aqui a gente tem especialmente a prolactina e a insulina, que eu risquei tudo, mas dá para entender, né, que vão auxiliar aí nessa fase final de síntese, né, de leite. Aqui, pessoal, de novo, né? É uma fotografia do sistema lóbulo-alveolar, né? Nas diferentes fases, tá? Do nascimento, olha lá como é essa estrutura. E aí, com o estímulo, né? O hormonal e de crescimento, a gente tem ali entre a puberdade e a concepção uma estrutura bem diferenciada, né? Com os ductozinhos lá bem mais formados, como vocês estão vendo. De novo, né? Sobre a ação de estrógeno, progesterona, prolactina, hormônio de crescimento, próximo da gestação, eu melhoro um pouco mais ainda estruturalmente essa minha estrutura lóbulo-alveolar. Posteriormente, ali no final da gestação, ela precisa estar ativa totalmente, produzindo muito, então ela está bem mais desenvolvida e esse branquinho aqui já é o leite que está sendo armazenado no lúmen, né, dos alvéolos e nos ductos adjacentes, tá? Então aqui essas imagens ficaram bem ruins, mas estão no Cunningham, que é um livro que vocês talvez já tenham utilizado, né? E são lâminas aqui, né, histológicas. E aí aqui eu quis mostrar para vocês justamente o desenvolvimento dessas estruturas também em diferentes momentos, tá vendo? Varia na estruturação. Acho que lá naquele gráfico do camundongo tá mais bonito que nesse. Naquele gráfico não, naquela imagem dos camundongos nas 4 fases, tá? Bom, pessoal, de novo aqui, né? Mais uma imagem para vocês entenderem como ocorrem as mudanças durante a gestação, né? No início, olha só, né? Um corte aqui de glândula mamária e no final da gestação, as células bem mais, né? Hipertrofiadas, né? Eu tenho uma quantidade bem maior de secreção aqui no lúmen, como vocês estão vendo. Aqui é um alvéolozinho, né? Então, existe uma modificação intensa de todo o sistema durante essa fase aqui. Aqui da cabra, só para vocês entenderem, 35º dia, né? Então, ó, ductozinho e estromo cinza, né? Lá no dia 92, gestação, estromazinho, os lóbulozinhos, ó, bem mais repletos, bem mais evidentes. E aqui, ó, 120 dias de gestação, quase próximo ali do parto, né? A gente já tem um ducto bem repleto, né? Os alvéolos também bem desenvolvidos, enfim, da mesma forma se comporta. Então, pessoal, só para a gente fixar bastante essa parte hormonal mais uma vez, né? Em se tratando de mamogênese, os principais hormônios que estimulam a formação do sistema de ducto são o estradiol e o GH, que é o hormônio do crescimento, anotem. A progesterona e a prolactina estimulam a formação do sistema alveolar, né? Quando em sinergismo, inclusive, né, com o estradiol, que a gente percebeu lá atrás, né? E glicocorticoides vão estimular a proliferação celular, vão fazer com que aquelas células aumentem, né?
Então, faz com que haja o desenvolvimento máximo, até onde dá, até onde tem espaço, dos ductos e dos alvéolos, tá? Naquela fase final ali, pré-parto parto e pós-parto, né? Bom, pessoal, mais um hormônio importante que a gente mencionou foi a insulina, né? O que a insulina faz? Estimula a mitose da célula alveolar. Vocês lembram o que é mitose, né? Ocorre uma divisão celular ao ponto que uma célula origina uma outra igual, né? A mesma imagem, né? Então, isso também faz com que potencialize ali a produção de leite, né? Eu duplico, triplico, quadruplico a minha quantidade de alvéolos, né? A insulina, então, aumenta, pessoal, ali próximo, né, durante a gestação e a lactação. Muitos indivíduos podem desenvolver sensibilidade à insulina, né, ou resistência à insulina antes da concepção e durante a evolução mamária, justamente porque esse hormônio fica aumentado ali durante essa fase aqui de gestação e lactação. Tá bom, pessoal? Isso aí também vocês devem já ter visto na parte de patologia clínica. De patologia, desculpa. Bom, um outro hormônio importante é o chamado lactogênio placentário, né, que está bem relacionado ali com a fase final de gestação. Né? A placenta produz esse hormônio lactogênio e ele tem uma ação semelhante ao hormônio do crescimento e da prolactina. A função dele, pessoal, não é muito bem definida nos ruminantes, tá? Mas ele também tem relação aí com o estímulo à síntese de produção do leite. E T3 e T4, né, que são as tiroxinas 3 e 4, né, e elas, né, são também, exercem também um efeito, mas um efeito que a gente chama de secundário, no desenvolvimento dos ductos alveolares. Bom, terminamos a parte de mamogênese e agora prosseguimos com a parte de lactogênese. Mamogênese. Se mamogênese é o desenvolvimento da glândula mamária, então lactogênese é um processo, né, lactogênese de início da secreção do leite, né, início da produção e secreção do leite pelas células que foram formadas e que são agora altamente especializadas. Para que inicie esse processo, eu tenho, como a gente já viu lá atrás naquele gráficozinho prévio, naquela tabelazinha prévia, um aumento absurdo no fluxo sanguíneo para a glândula mamária, né? Chegando até 5 vezes mais daquilo que era de praxe. E uma maior utilização de nutrientes pela glândula mamária. Então, todos aqueles nutrientes que são metabolizados ali naquele indivíduo, na fêmea, começam a ser demandados em maior quantidade também pela glândula mamária, porque o leite é formado por aqueles nutrientes, né, que vão para os outros órgãos também. Nesse momento, aqueles animais que não têm um adequado aporte nutricional, eles começam a mobilizar reservas, né? Ou mesmo aqueles que estão, né, com o status nutricional adequado, eles, até em função, né, da diminuição do consumo alimentar característico desse período de final de gestação, né, uma vez que o útero ocupa a maior parte da cavidade abdominal e o estômago acaba ficando muito pequeno, né, os estômagos, no caso do ruminante, então o animal acaba diminuindo a sua ingestão e por outros fatores também que a gente já viu, vocês já viram em outras disciplinas, o animal começa a mobilizar a reserva, já que ele está comendo menos, da reserva que ele fez, né, quando ele ainda tinha capacidade alimentar superior. Né? Então ele começa a fazer lipólise, né, ele começa a quebrar matriz óssea para liberar cálcio na circulação sanguínea, né, e aí esse cálcio acessar, né, chegar até a glândula mamária para compor o leite, né, já que o cálcio está em alta concentração no leite. E aí, pessoal, para deixar um resumo aqui para vocês, né, os períodos em que a lactogênese ocorre, então do terceiro ao quinto mês, estes são os hormônios envolvidos, estrogênio, GH, o crescimento e glicocorticoides, né, faz alongamento dos ductos e os alvéolos começam a substituir o estroma por célulazinhas por adipócitos, né. No final do sexto mês, a prolactina e a progesterona, além dos demais, né, que eu já falei lá em cima, promovem um extenso desenvolvimento lóbulo-alveolar e no final da gestação, que cai de uma vez a progesterona, a prolactina e os glicocorticoides estimulam a secreção láctea, que resulta a formação do colostro ali no momento. Tá? Aqui, um resumo de todos os principais hormônios que estão envolvidos na lactogênese e quais são as suas principais ações. Tá?
PIF ou PRF, a prolactina, né? Promove crescimento mamário, início e manutenção da lactação. GNRH, GHRH ou GH, né? O GH direciona os nutrientes, aqueles que vão sendo colhidos, para a síntese do leite e aumenta, então, com isso, a sua produção. A CTH, os glicocorticoides, né? Ele dá início e manutenção da lactação, uma vez que ele tem um efeito sobre o número de células, aumenta as células, e sobre a atividade metabólica das mesmas. Aí, TSH ou TRH, né, T3, T4, estimula o consumo de oxigênio e a síntese de proteínas. Isso também faz com que aumente a síntese do leite. Mais oxigênio, a célula trabalha mais, aumenta a síntese de proteína, aumenta a síntese do leite. GNRH, FSH e estradiol faz crescer ductos mamários. Nossa, professor, mas FSH não era só lá no folículo? Não, não, senhores. O FSH também age para aumentar ductos mamários ali. GNRH estimulando LH, que estimula a progesterona, diretamente ligado lá, então, ao crescimento do lóbulo alveolar mamário e a inibição da lactogênese. Então, vocês vejam aqui, ó, tudo é intercalado, né? Então, GNRH faz com que libere FSH, que promove mais o estradiol age no ducto, né? Então, uma coisa vai ligando na outra. Ocitocina promove a ejeção do leite. Insulina induz metabolismo da glicose. Paratormônio, metabolismo do cálcio e fósforo. E o lactogênio placentário, que também estimula o crescimento. De novo, né? Para a gente gravar. Em quais momentos da vida da fêmea ocorre a lactogênese? A fase 1, né? Existem duas fases, né? Onde ocorre a diferenciação citológica e enzimática, né? Normalmente está contido no pré-parto, é onde se forma o colostro. E a fase 2, que é 4 dias após o parto, em que eu tenho a produção do leite efetivamente. Bom, o que é o início da lactação? O que caracteriza, né, o início da lactação? O crescimento mamário, pessoal, até o pico de lactação. Quando aquele animal atinge a capacidade, a sua produção máxima de leite e estaciona, quando ele atingiu, eu classifico aquele momento como pico de lactação, né? Então, o início da lactação se dá quando eu inicio o crescimento da glândula mamária até esse momento, até o pico, com o decréscimo posterior até o término da mesma, né? Então, vai crescendo, vai decrescendo a produção até que o animal seca, né? Com o processo de secagem, e aí a gente prepara então para um novo parto e o reinício de todo esse processo. Bom, aqui de novo, né? A mesma informação que eu falei no slide anterior, porém ilustrada, né? Então a gente tem aqui dias em lactação, 250 dias de uma vaca, está disponível nesse artigo, né? Aqui as concentrações hormonais durante esse período, então só para vocês entenderem o que controla, né? Depois para tirar a dúvida. E, bom, pessoal, durante esse processo de lactogênese, né, existem algumas intercorrências, como, por exemplo, a inibição, né, da lactação, a inibição do processo. E isso ocorre quando? Durante a gestação. Então, a progesterona, como a gente já viu, ela inibe o processo todo, né? Se eu tenho progesterona e não tenho estradiol, a começar pelo desenvolvimento dos ductos e alvéolos, né? Então, a gestação, como vocês viram, ela inibe esse processo de lactação em função dos níveis de progesterona elevados. Quando o animal pariu, tem uma diminuição na progesterona em função do parto. Com isso, aumenta prolactina e glicocorticoides, certo? Pariu. Aumentou prolactina e glicocorticoides, que são característicos ali daquele momento do parto. Há um desbloqueio, então, pessoal, para a síntese de lactose. E a lactose, os principais componentes do leite. Inicia-se, então, neste momento, o período que a gente chama de lactação. Então, isso daqui, pessoal, é o resumo do que é a lactogênese, né? Então, o animal está com a lactação inibida num dado momento, porque está prenhe durante a gestação. Isso é promovido pela progesterona. Pariu, diminui a progesterona, acaba a inibição, né? Aumenta a prolactina e glicocorticoides, desbloqueia a síntese de lactose e dá início a uma lactação. Prolactina é o principal hormônio lactogênico, pessoal. É ela que faz tudo acontecer, tá?
aumenta a expressão de genes para a síntese do leite, né? Então, ela aumenta os genes que codificam para a produção de proteínas do leite, né? Principalmente a caseína, e enzimas, né? A lactose sintase, por exemplo, que é quem vai sintetizar a lactose, e aquelas enzimas que sintetizam também os ácidos graxos, que são componentes também de suma importância. Bom, pessoal, e quais outros? Mais uma vez aqui para a gente gravar, né? GH insulina, que são também, né, precursores aí do crescimento e da multiplicação, né, das células que produzem leite, secretoras, os glicocorticoides e o estradiol, né, que é de suma importância, como a gente já viu lá atrás. E aí, gente, calma um pouquinho, que tem mais um pouco de aula logo menos, tá bom? Eu dividi esse conteúdo em dois para eu conseguir fazer a conversão em vídeo e o upload deles para vocês baixarem mais rápido, tá? E vocês conseguirem acessar também de forma mais rápida. Mas a gente já se encontra. Até mais, pessoal!